Que bom conversar com vocês, viu? Não só aqui pela TV Band Vale, mas também pelo facebook.com/Falando Nisso Band, ao vivo conversando sobre enxaqueca e também dores de fibromialgia. Será que o remédio antidepressivo, ele pode ajudar aos sintomas diminuir um pouquinho ou não? Quem está conversando com a gente é o psiquiatra David Souza Lima, explicando se isso pode acontecer ou não. Mas agora, principalmente, a gente quer falar com você que está sofrendo em casa com a criançada, que não dá mais sossego, porque as férias não têm fim, né, Sol? Parece que não, né, Luquinha? A gente está aí nas férias escolares de janeiro e sempre surge aquele dilema. E o que eu vou fazer com as crianças? Gente, o Vale Sul Shopping convida para muita diversão com o evento oficial da nova animação Disney, chama Moana, um mar de aventuras. É só levar os pequenos para brincarem no espaço temático com atividades lúdicas inspiradas tudo no filme. Pode participar crianças de 3 a 12 anos, acompanhadas de um adulto responsável. Melhor ainda, o evento é de graça, fica até o dia 29 de janeiro na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. Você não pode deixar também de assistir a Moana, um mar de aventuras no Kinoplex Vale Sul, que é o melhor e mais espaçoso cinema da região. Eu não me canso de dizer que tem a pipoca com pimenta mais gostosa do mundo. Delícia. Conhece pipoca com pimenta, doutor? Todo mundo que vem eu falo. Eu Você nunca conhece? comi, nunca comi. Mas... Põe pimenta na pipoca. Fica bom demais. Aprendi lá no Kinoplex. Mandar um beijo especial para todo mundo que está conversando com a gente aqui de Caçapava. Tem bastante gente hoje de Caçapava conversando. Obrigado pelo carinho. A próxima pergunta é do nosso querido amigo Mário Jorge. O Mário Jorge, ele é aqui de São José dos Campos e diz que ele sofre com fibromialgia. Ele quer entender o seguinte: a dor que ele sente é algo real ou é algo que está só na cabeça dele? Porque fala que a fibromialgia é algo muito da cabeça, né? E ele fica se questionando disso. Não, é algo real. A pessoa sente realmente a dor e você, como eu disse, você tem esses pontos que podem ser tocados e a pessoa sente muita dor. Claro que essa dor ela pode ser exacerbada, pode ser aumentada por um quadro mental psíquico. Então, se a pessoa tem um quadro depressivo, ansioso associado, isso normalmente às vezes até faz com que a pessoa sinta mais dor, mas a pessoa sente a dor realmente. Quando você vai ali e pergunta para ela, conversa, ela fala, olha, eu estou sentindo dor. Não é frescura, né? Não é frescura. Então. Doutor Davi, temos mais uma pessoa na linha, daqui a pouco a gente vai mostrar uma arte aí, uma animação sobre o efeito, como é que funciona o antidepressivo no nosso organismo, né, Zóio Verde? Pois é, a pessoa não vai falar o nome, só quero mandar um beijo para Ana Beatriz de Caraguá, lindíssima. A gente falou das crianças que estão de férias e tem muitas que assistem a gente aqui, junto com a vovó também, que nem o Leonardo de 1 ano, com a vovó Rita. Obrigado pelo carinho de vocês. Bora atender então a ligação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, minha linda. Obrigado pela confiança aqui no programa. Qual que é a sua dúvida? Eu que agradeço. Um beijo pra todos. É o seguinte, hoje parece que virou moda depressão. Muita gente fala que tem depressão, mas dá risada, passeia. Eu queria saber se tem tipos de depressão, porque na minha família já teve caso e a pessoa se matou. Então, eu queria saber sobre isso. Um beijo. Beijo, minha linda. Excelente pergunta, né? Porque às vezes a gente fala, a pessoa é depressiva, mas está com sorriso de orelha. Hoje está meio que na moda falar que todo mundo tem depressão e tudo mais. Como eu disse, a depressão é um diagnóstico psiquiátrico, clínico, que você tem que principalmente avaliar o seguinte: a pessoa ela fica triste, fica desanimada, fica sem vontade de fazer as coisas, ela dá uma parada na vida dela por pelo menos 15 dias direto, né? Não é que hoje eu estou um pouquinho triste, não, isso não é depressão. Então, acontece isso mesmo. Existem 3 tipos, basicamente, 3 quadros de depressão. A depressão leve, moderada e grave. Os quadros graves, como ela colocou aí, são quadros mais complicados, que eventualmente até chega nesse aspecto de a pessoa tentar contra a própria vida e às vezes tentar o suicídio. Mas são quadros bastante graves que daí precisa de ter uma conduta bastante incisiva, às vezes até internar o paciente se está nessa gravidade. Ok, a gente vai ver agora como é que o antidepressivo, ele age aí no nosso organismo. A gente separou uma animação que tem na internet para a gente entender. Na realidade, a gente vai mostrar o cérebro, né? E a minha pergunta para o doutor em relação a essa arte enquanto está passando é assim: tomou o antidepressivo, ele já começa a fazer o efeito, doutor, é isso? Então, você tomou o antidepressivo, ele começa a fazer efeitos... Na hora? Não, na verdade, assim, ele começa a fazer efeito, mas normalmente a gente vê um efeito maior depois de 15, 20 dias, quando na verdade o nível no sangue começa a se estabilizar de uma maneira mais intensa, e aí você começa a ter um efeito mais duradouro.
Então, isso acontece. E o que basicamente acontece? Existem vários tipos de antidepressivos, mas normalmente ele aumenta a quantidade de neurotransmissores, né? Vários deles. Hoje o mais comum, normalmente se fala da serotonina, é o neurotransmissor mais falado. Então, aumentando a quantidade desse neurotransmissor na fenda sináptica, que é o lugar entre os neurônios, isso tem um efeito antidepressivo e tem um efeito ansiolítico também. Então, diminui a ansiedade e acaba, de certa maneira, também modulando os quadros da dor, como a gente já havia dito também. Quer dizer, em alguns casos, o uso do antidepressivo pode ser indicado tanto para enxaqueca quanto para fibromialgia, não em todos. Quais os casos que não, por exemplo? Então, o que acontece é isso, não é todo mundo que tem um quadro doloroso que vai tomar antidepressivo. Então, foi o que eu disse. O quadro de enxaqueca normalmente tem que passar num neurologista para fazer uma avaliação individual daquela pessoa. Se a pessoa tem fibromialgia, normalmente até o reumatologista que vai tratar. E aí cada caso é um caso. Você vai fazer uma avaliação individual da pessoa para ver qual é a melhor medicação indicada para aquele caso específico. Ok, então. Então é um dos tratamentos, o tal do antidepressivo, que só pode ser tomado com recomendação médica. Aliás, não compra mais sem receita, viu, Luquinha? Fala de animal novamente, Oba. Porque recém-inaugurado o aquário do Rio de Janeiro registrou os primeiros nascimentos de animais em cativeiro. Olha que fofinho, Solange. Eu tenho um pouco de medo, mas esse tamanho até não assusta tanto não, né? Os 2 filhotes de arraia pregam marcam o início de um projeto de reprodução e preservação de espécies marinhas. Lindo demais. Aliás, esse aquário do Rio de Janeiro é lindo, Solange. O porquê que marca o início? Porque a raia fêmea e o raio bonitão, o tchutchucão, eles se conheceram no aquário, entendeu? Aí pintou um clima e tal, aí eles tiveram neném. Então, isso é a primeira vez que acontece, o nenenzinho nascer, entendeu? Agora tem várias arraias namorando. Agora tomara que continue, né, gente? Não tem que fazer lá, tá paradinho no mesmo lugar mesmo. Faz bastante. Né? Bom, você quer conhecer o vovô mais sarado do mundo? Inspiração total, viu, gente? Já a gente mostra pra vocês, tá bom? Mas agora vamos receber aquele carinho tão gostoso. Que bom, viu? E olha, como eu falei, a criançada tá de férias, vai pro Vale Sul, mas também curte aqui o nosso programa, só.